Olá, alunos! Hoje, na disciplina de História, iremos falar sobre a organização dos Estados Nacionais. O que é Estado? O Estado é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente que ocupa um território definido e é dirigido por um governo, que possui soberania, reconhecida tanto interna como externamente. A ideia de nação e de um Estado-nação, entretanto, não apareceu de repente, mas resultou de um longo período de mudanças, que teve início na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Transição. No período da transição do feudalismo para o capitalismo, renasce o comércio. As cidades tornam-se referência de uma vida livre e distante das obrigações feudais, para os que apostam nas novas oportunidades. A economia natural da época do feudalismo transforma-se em uma economia monetária. Tem início a Era do Capital. Características dos Estados Nacionais modernos: delimitação de fronteiras, moeda única, unificação dos impostos, formação de um exército permanente nacional, concentração de poderes nas mãos dos reis, absolutismo monetário, manutenção dos privilégios da nobreza, formação de um corpo burocrático, unificação de pesos e medidas, imposição da justiça real. O surgimento dos Estados Nacionais. O surgimento dos Estados Nacionais acontece entre o século XV e XVIII e foi desencadeado por diversos acontecimentos oriundos do desmantelamento da ordem feudal. Portanto, tem sua origem ainda na Idade Média. Até o final da Idade Média, não existiam estados constituídos. No feudalismo, o poder político era instituído por relações pessoais, ou melhor, por laços estabelecidos entre os nobres. Não havia nada que fosse unificado. A formação dos Estados Nacionais. Acontece a crise do feudalismo e com isso divide-se a burguesia e os reis. Suplantar a autoridade da nobreza e instituir um novo tipo de poder. Os reis desejavam se fortalecer politicamente, submeter a nobreza e limitar o papel da igreja. Os interesses da burguesia e dos reis, a partir do século XI, levou o processo de formação das monarquias nacionais europeias. A formação de Portugal. A formação dos estados português e espanhol teve origem da necessidade dos nobres locais em se unir contra a ocupação dos árabes muçulmanos durante a Guerra de Reconquista. Foi só a partir do século XI, com a influência dos movimentos das cruzadas, que as lutas se intensificaram. Nos séculos XI e XII, das disputas contra os árabes, a necessidade de construir uma unidade contra o invasor estrangeiro, os ibéricos fundaram reinos importantes, como Leão, Castela, Navarra e Aragão. Castela e Aragão logo se tornaram mais fortes, anexando os outros dois e os demais territórios conquistados pelos cristãos. As disputas pela reconquista da região da Península Ibérica atraíram um grande número de cavaleiros medievais que vinham de várias regiões da Europa. Animados pelo espírito cruzadista, esses cavaleiros dispunham-se a lutar pelo reino ibérico, em troca de benefício de terras. O reino de Portugal não tardaria a aparecer em 1139, com Afonso Henrique, filho de Henrique. O condado português declarou independência sob a dinastia Borgona. Os portugueses anexaram terras mouras árabes ao sul do norte do país. Em 1383, Dom Fernando, último rei de Borgonha, faleceu e teve início a uma enorme disputa pelo trono de Portugal. A Revolução de Aves foi o resultado do acirramento das tensões entre burguesia e nobreza em Portugal. A nobreza apontou o rei de Castela como rei de Portugal. Os burgueses, os populares e os nacionalistas, por sua vez, uniram-se, declarando Dom João Mestre de Aves, irmão bastante
de Dom Fernando, o verdadeiro monarca. Em 1385, com a derrota dos castelhanos na Batalha de Aljubarrota, Dom João de Aves foi proclamado rei de Portugal, concluindo assim a formação dos Estados Nacionais portugueses. Após a morte do rei, inicia-se um conflito nessa região. Mas a gente percebe que em amarelo é a região dos muçulmanos, quando houve as cruzadas. E a região aí que tem a pontinha branca é a região limite provável do condado portucalense. A formação da Espanha. A unificação da Espanha aconteceu um pouco depois de Portugal. Um fato decisivo para a formação da monarquia nacional foi o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Leão de Castela, em 1469, unificando os reinos católicos. Além dessa união, a organização de uma burocracia responsável pela administração do reino e a submissão da nobreza fortaleceram o poder real. A consolidação da monarquia nacional sobre os reis católicos, Fernando e Isabel, deu-se com a reconquista de Granada, em evento de importância política e simbólica. Marcou o fim do domínio muçulmano na península. E assim fica o território, logo após a reconquista de Portugal e da Espanha. A formação da França. A gradativa unificação dos diversos feudos em um único estado da França começou por volta de 987, ano em que a dinastia dos Capetígios começou ao poder. Embora reis, a vida dos Capetos não foi fácil. Durante 4 séculos, eles tiveram que lidar com a autonomia dos senhores feudais, embalada pelo auge do feudalismo, e sofreram bastante para instalar um poder real forte nacional na região. 4 reis capetígios foram muito importantes para a formação da França. Felipe II foi essencial para a centralização política francesa, animado com os lucros da expansão do comércio na região. Foi Felipe que se juntou à burguesia e organizou um exército nacional, expandindo consideravelmente as fronteiras do Reino Franco. Criou impostos nacionais e vendeu cartas de franquia a Burgos. Luís IX continuou combatendo particularismo feudal e ajudou a consolidar ainda mais a monarquia francesa. Realizou a reforma jurídica e financeira, que ampliaram o poder dos tribunais do rei, instituíram uma moeda única. Por sua intensa religiosidade e ao fato de ter empreendido a 7ª e 8ª cruzada, o rei capetígio foi canonizado pela Igreja, virando São Luís. Filipe IV o Belo obrigou o clero a pagar impostos, antes isento pela obrigação. E aí o Papa Bonifácio VIII ameaçou excomungá-lo. Filipe buscou apoio da sociedade. Aí acontece a primeira Assembleia dos Estados Gerais, reunindo representantes do clero, da nobreza e dos comerciantes. E a Assembleia dos Franceses autorizaram a cobrança dos impostos e os conflitos com igrejas acirraram-se. Após a morte de Bonifácio VIII, em 1303, foi eleito um Papa francês, Clemente V, que, sob pressão de Filipe, transferiu a sede do papado, onde ele ficaria até vários papas submeterem-se aos reis franceses, em um período conhecido como cativeiro de Avignon, cisma do Ocidente. Foi uma crise religiosa que ocorreu da Igreja Católica, de 1378. O Papa residia em Roma e o antipapa residia em Avignon, reclamando ambos para si o poder sobre a Igreja Católica. Guerra dos 100 Anos. França versus Inglaterra. Disputa entre dinastia pelo controle da França e o desejo da Inglaterra de dominar a região de Flandres, na Bélgica atual, produtora de tecidos sob controle francês.
evento que marcou o processo de formação das monarquias nacionais inglesas e francesas. A França venceu, pois expulsou os ingleses de seu território e consolidou a monarquia. Após a Guerra dos 100 Anos, a nobreza feudal enfraqueceu-se enquanto o poder do rei foi aumentando. O rei obteve apoio da nobreza para vencer a Inglaterra. Contando com a aliança formada com a Igreja, que ajudava na legitimação dessa nova formação de governo, e com o apoio da nobreza, os reis absolutistas concentravam poderes em suas mãos. A formação da Inglaterra. Na Inglaterra, a centralização do poder teve início no século XI, quando o Duque Guilherme, o Conquistador, invadiu as Ilhas Britânicas e tomou o trono inglês. Guilherme I dividiu a Inglaterra em condados, onde representantes do rei eram responsáveis por administrar a justiça e recolher tributos. Henrique II, Plantageneta, direito comum, corpo de leis que valia em todo o reino e que deveria substituir as leis locais. Durante o governo de Ricardo I, ou Ricardo Coração de Leão, a insatisfação geral por ingleses com o aumento dos impostos acabou por debilitar o poder do rei e a fortalecer os senhores feudais. O irmão de Ricardo, João Sem Terra, conseguiu desagradar ainda mais a população. O apelido de Sem Terra vem das constantes derrotas da monarquia inglesa. Em 1215, João Sem Terra foi obrigado a assinar a Magna Carta, que limitava os poderes do rei, impedindo assim o exército do poder absoluto. Em 1265, devido a abusos cometidos pelo sucessor de João, Henrique III, foram impostas aos reis ingleses as profissões ou estatuto, e passaram a incluir burgueses no Grande Conselho e a restringir ainda mais o poder real. Em 1295, o Grande Conselho virou o parlamento e dividiu-se em duas câmaras. A dos lordes, composta por barões e prelados, e a dos comuns, composta por burgueses e cavaleiros. A Guerra das Duas Rosas. Lancaster vs York. Disputa entre duas dinastias pelo trono da Inglaterra. O conflito terminou quando Henrique Tudor, apoiados pelo Lancaster, derrotou Ricardo III, da família York, e foi coroado Henrique VII. Lancaster, por parte de mãe, Henrique Tudor casou-se com Elizabeth de York, unificando as duas famílias. Foi o início da dinastia Tudor. E aqui finalizamos mais uma aula. Bons estudos em casa.